Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Quero compartilhar com você um tema bem interessante do determinismo à liberdade em Cristo. Essa é a nossa proposta porque nós entendemos que em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. A liberdade que nos leva a uma consciência de que nós o pertencemos e de que a nossa identidade está vinculada a Ele, a tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, da sua morte, pelos nossos pecados e também pela sua ressurreição. E o poder desta ressurreição que alcança todo aquele que crê e o confessa como Senhor e Salvador. Então nós entendemos que não há nenhum determinismo, mas sim liberdade em Cristo. E essa liberdade alcança todo o nosso ser, seja ele fisiológico, mental, emocional e espiritual. E é a partir disso que nós iremos aqui compartilhar com vocês, a partir do texto de Ezequiel, capítulo 18, sobre tudo aquilo que ele ali diz, a questão da herança hereditária. Então, o nosso subtema é a interface entre herança geracional e responsabilidade pessoal na teologia e na ciência contemporânea. Então, vamos analisar o capítulo 18 de Ezequiel à luz dos conceitos de epigenética, neuroplasticidade, psicoembriologia e teologia bíblica. Primeiro, nós vamos aqui fazer um resumo teológico de Ezequiel capítulo 18. É muito importante a gente entender o que de fato o profeta está afirmando. Primeiro, é crucial entendermos o que o texto bíblico de fato está afirmando. Então, o capítulo é uma resposta direta a um provérbio popular em Judá no exílio. Então, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então, aqui o profeta está fazendo uma pergunta ali naquele contexto. Então, esse texto se encontra em Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 2. Então, é importante a gente entender a mensagem central de Deus através de Ezequiel, que é, primeiro, a responsabilidade individual. Então, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ezequiel 18, verso 20. Então, a gente vê claramente ali na mensagem de Ezequiel ao povo que a responsabilidade ela é individual. Um outro ponto é sobre o juízo, que ele é baseado nas próprias ações. Então, Deus julga cada um conforme as suas próprias escolhas, sejam elas justas ou ímpias. E, por fim, a possibilidade de mudança, ou seja, não há um determinismo, mas sim a possibilidade de mudança. Então, o homem ímpio que se arrepende será salvo, e o justo que se desvia será punido. A identidade não é fixa pelo legado familiar. Então, em essência, o texto nega uma culpa ou condenação espiritual automática herdada dos pais. A ênfase é na responsabilidade moral e na capacidade de arrependimento. Vamos pensar agora a partir da psicoembriologia e influências pré-natais. Então, a psicoembriologia ou psicologia do desenvolvimento pré-natal estuda como o ambiente intrauterino molda o desenvolvimento do feto. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque o estado emocional e físico da mãe, como por exemplo o estresse, nutrição, uso de substâncias, pode impactar diretamente o desenvolvimento do cérebro e do sistema endócrino do feto. Por exemplo, altos níveis de cortisol materno podem programar o sistema de estresse do bebê para ser mais reativo. Então nós observamos que isso já acontece no ventre da mãe. Qual o diálogo da psicoembriologia com Ezequiel, capítulo 18? Isso mostra que herdamos uma predisposição biológica e temperamental. Então, um filho de pais que sofrem de extrema ansiedade pode nascer com um sistema nervoso mais vulnerável ao estresse. Isso não é um pecado herdado, mas uma vulnerabilidade biológica que pode influenciar seu comportamento e emoções futuras. Então, o texto de Ezequiel não trata desses mecanismos biológicos, mas a responsabilidade individual começa a ser exercida sobre essa base predisposta. Vamos pensar agora na questão da epigenética.
a chave para compreender o herdar e o mudar. Então, a epigenética é o campo que melhor ilustra, né, a tensão entre herança e responsabilidade individual. Então, a epigenética estuda modificações químicas do DNA que não alteram a sequência genética, mas ligam ou desligam genes. Então, experiências traumáticas, por exemplo, estresse crônico, abuso de substâncias e até mesmo a nutrição dos pais e avós podem deixar marcas epigenéticas que são transmitidas para gerações seguintes. Um neto pode herdar uma predisposição epigenética para ansiedade ou transtornos de humor porque seu avô passou por uma grande fome ou trauma. Então, qual o diálogo com Ezequiel capítulo 18? Vamos pensar primeiro sobre o herdar. A epigenética confirma que, de fato, herdamos muito mais do que traços físicos. Herdamos consequências biológicas das experiências e comportamentos dos nossos ancestrais. Isso dá um suporte científico robusto à ideia de que os dentes dos filhos se embotam, não por culpa, mas por uma herança biológica de vulnerabilidade. Então, sobre mudar. Aqui está o ponto mais crucial. As marcas epigenéticas não são permanentes. Elas podem ser revertidas. Um ambiente enriquecido, uma alimentação saudável, exercícios, relacionamentos positivos, terapia e, fundamentalmente, novas escolhas comportamentais podem reescrever o código epigenético. Isso é um paralelo científico impressionante para a mensagem de Ezequiel. O ímpio que muda seu comportamento, por extensão, seu ambiente e experiências, pode quebrar o ciclo e alterar seu destino biológico, comportamental e espiritual. Então, vamos agora para a neuroplasticidade, o mecanismo da mudança pessoal. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais ao longo da vida. Tudo o que pensamos, sentimos e fazemos reforça certos circuitos neurais. Padrões negativos herdados ou aprendidos, como vícios, explosões de raiva, tendências depressivas, são, em parte, circuitos neurais bem trilhados. No entanto, através de um esforço consciente e repetido, novos pensamentos, novos comportamentos, nova aprendizagem, podemos criar novos caminhos neurais. Qual o diálogo da neuroplasticidade com Ezequiel 18? A neuroplasticidade é o mecanismo cerebral por trás do arrependimento e da conversão descritos por Ezequiel. Quando o profeta diz, convertei-vos e vivei, Ezequiel 18:32, ele está, em linguagem moderna, convidando a uma reprogramação neural baseada em novas escolhas. Então, o homem que abandona seus maus caminhos e pratica o que é justo, está literalmente remodelando seu cérebro, enfraquecendo os circuitos do comportamento antigo e fortalecendo os do novo. Conclusão integrada. A ciência moderna não contradiz Ezequiel 18. Ela o complementa e enriquece de forma notável. Então, sim, herdamos vulnerabilidades através da psicobiologia e da epigenética. Fica claro que herdamos predisposições biológicas e comportamentais. Os dentes dos filhos podem, de fato, ficar embotados pelas uvas verdes, ou seja, experiências negativas dos pais. Isso não é uma maldição espiritual, mas uma realidade biológica. Mas o destino não é determinístico. A mesma ciência, epigenética reversível e neuroplasticidade, que demonstra a herança, também demonstra o poder da responsabilidade individual. A mensagem central de Ezequiel permanece intacta. Não somos condenados pelo pecado ou pelos traumas de nossos pais. Cada geração tem o poder, através de suas próprias escolhas e ambiente, de modificar essas heranças. E aqui nós destacamos, é claro, a escolha por Cristo Jesus. A mudança é possível e mensurável. Então, o convite ao arrependimento e a prática da justiça pode ser visto como um engajamento ativo nos processos que alteram nossa epigenética e remodelam nosso cérebro. Então, a graça comum de Deus opera, em parte, através desses mecanismos de cura e transformação embutidos na própria criação.
Em resumo, Ezequiel 18 trata da culpa e responsabilidade moral, afirmando que não somos culpados perante Deus pelos pecados de nossos pais. A ciência moderna trata da herança biológica e da capacidade de mudança, afirmando que, embora carreguemos as marcas biológicas de nossos ancestrais, somos capazes, através de nossas escolhas, de reescrever essa história para nós mesmos e para as gerações futuras. As duas perspectivas, quando unidas, oferecem uma visão profundamente esperançosa e libertadora. Vamos aqui para um quadro comparativo, Ezequiel 18 e a epigenética moderna. Então vamos aqui destacar o aspecto teologia de Ezequiel, epigenética moderna, correspondência e reflexão integrada. Primeiro ponto, herança e consequência. O povo cria que os filhos sofriam pelos pecados dos pais. Os pais comeram uvas verdes. Epigenética moderna mostra que traumas, hábitos e condições de vida dos pais podem deixar marcas químicas nos genes, afetando gerações seguintes. Ambos reconhecem influência intergeracional, mas não determinismo. O passado deixa rastros, não sentenças. Ponto 2. Responsabilidade individual. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um responde por suas próprias escolhas. Mesmo com predisposições herdadas, o indivíduo pode mudar a expressão gênica por meio de estilo de vida, emoções, ambiente e espiritualidade. A teologia e a ciência afirmam que o livre-arbítrio e a consciência podem modificar a herança recebida. Ponto 3. Possibilidade de mudança. Deus convida, convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18:32. O arrependimento gera um novo coração. Mudanças ambientais, emocionais e comportamentos podem reverter marcas epigenéticas negativas, reprogramando a biologia. A conversão espiritual e a mudança de estilo de vida têm paralelos biológicos reais. Então aqui a gente está destacando o aspecto, a teologia de Ezequiel 18, epigenética moderna, correspondência e reflexão integrada. Aspecto ponto 4. Ruptura de ciclos familiares. Teologia de Ezequiel 18. O justo não paga pelos pecados do pai. Ele pode inaugurar uma nova linhagem de justiça. Intervenções conscientes, terapia, perdão, novos hábitos, interrompem ciclos de repetição transgeracional. Ezequiel fala de herança espiritual curada. A epigenética mostra reprogramação hereditária benéfica. Ponto 5. Justiça e misericórdia. Deus não pune cegamente, mas julga cada um conforme seus atos. Sua misericórdia abre espaço para recomeço. A natureza biológica não é punitiva, mas plástica, adaptável e regenerável. A misericórdia divina corresponde à resiliência biológica escrita na criação. Ponto 6. Arrependimento como transformação real. Arrependimento, do hebraico techuvá, significa voltar-se, alterar o rumo da vida e da mente. Estudos mostram que práticas espirituais, meditação e fé alteram padrões cerebrais e hormonais, melhorando saúde e bem-estar. A conversão espiritual se traduz em mudança mensurável no corpo e no comportamento. Então, arrependimento, metanoia, é um estilo de vida. 7. Coração novo e espírito novo. Criai em vós um coração novo e um espírito novo, verso 31 de Ezequiel 18. A neurociência e a epigenética falam de neuroplasticidade. O cérebro se remodela com novas experiências. Coração novo é a imagem espiritual da reprogramação neurobiológica. 8. Transmissão simbólica versus biológica. O pecado e a injustiça se repetem culturalmente e espiritualmente, não por genética, mas por influência moral e afetiva. A epigenética mostra que o ambiente emocional molda a herança biológica, sem alterar o DNA, mas mudando a sua expressão. Ambas explicam heranças não genéticas, mas transformáveis espiritualmente e biologicamente. Ponto 9. Esperança e redenção. O profeta encerra: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. A biologia mostra que a vida busca homeostase e cura. Há sempre possibilidade de regeneração. A mensagem é a mesma. Nunca é tarde para restaurar a vida. Então, vamos para a nossa síntese.
final. Dimensão, Ezequiel 18 e epigenética. Dimensão, causa do sofrimento. Ezequiel 18, padrões morais e espirituais herdados, mas repetidos conscientemente. Epigenética, padrões biológicos e emocionais herdados, mas reativados por estilo de vida. Caminho de libertação. Arrependimento, fé e justiça pessoal. Mudança de ambiente, hábitos e mentalidade. Resultado, coração novo e espírito novo. Expressão genética saudável e equilíbrio psicossomático. Conclusão. Ezequiel 18 e a epigenética moderna convergem em uma verdade única. O passado influencia, mas não define o futuro. Cada pessoa tem o poder espiritual e biológico de romper heranças destrutivas e inaugurar uma nova história de vida. E isso acontece quando nós nos rendemos, quando nós confessamos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Essa é a proposta bíblica. Essa é a epigenética bíblica. E por que não dizer, a psicoembriologia, a epigenética e a neuroplasticidade confirmam exatamente o que esse texto está dizendo. Assim como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos precisava nascer de novo, precisava nascer em Jesus, para que ele pudesse de fato experimentar o reino de Deus. Então que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter agregado conhecimento a você e que possamos juntos continuar crescendo e buscando esse conhecimento. Eu penso que a ciência ela tem sim uma grande contribuição para que a gente possa entender melhor aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E que nós somos um ser inteiro. Somos um ser biológico, físico, somos um ser alma, ou seja, mente, e nós somos um ser espiritual. Foi assim que Deus nos fez. Então, que possamos cuidar dessas três dimensões para que assim possamos fazer a vontade do Senhor e cumprir com o nosso propósito aqui na Terra. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.